Ô, gente, hoje a gente vai falar de um cineasta que, se não tá mais entre nós, deixou uma obra que pra mim é imortal. É o David Lynch. Pois é, então a gente achou que seria uma boa homenagem a gente mergulhar na obra dele. Isso aí, uma homenagem. A gente tem aqui entrevistas, artigos, até algumas curiosidades sobre a vida do Lynch. A ideia é a gente dar um panorama geral da carreira dele, né? Entender o que faz o cinema dele ser tão único. E, claro, falar dos filmes mais importantes. É isso aí. Então, começar lá no início. O Lynch, ele nasceu em Montana. Mas a família se mudava bastante. Então ele teve uma infância meio nômade, né? E desde cedo ele já mostrava interesse por arte. E a mãe dele, em vez de dar livros de colorir, ela incentivava ele a desenhar livremente, sabia? Olha só, que legal. Ela achava que os livros limitavam a criatividade. E pelo jeito deu certo, né? Deu certo. Deu muito certo. Com certeza. E essa liberdade criativa é uma das marcas do Lynch, né? Ele nunca se prendeu à fórmula, sempre experimentou. Buscou novas formas de se expressar. E isso já fica evidente logo nos primeiros trabalhos dele. O primeiro longa, Razorhead, 1977, né? É um filme bizarro, perturbador. Nossa. Que já mostrava, né? A estética e as obsessões do Lynch. E ele foi filmado com um orçamento minúsculo, né? E ele levou 5 anos pra terminar. Porque ele vivia sem grana, né? Tinha esposa e filha pra sustentar, né? Imagina a dificuldade, né? E ele descreveu esse filme como um sonho, né? De coisas sombrias e perturbadoras, ambientado numa Filadélfia industrial e decadente, sabe? O filme tem uma calma inquietante, né? Que se tornaria uma marca registrada do Lynch. E poucas pessoas que assistiram a Razorhead esqueceram a experiência, né? Incluindo outro mestre de Hollywood em ascensão na época, o Stanley Kubrick. Isso. E dizem que ele fez a equipe de O Iluminado assistir pra se inspirar. O Kubrick era fã do Lynch, né? Ele via no Eraserhead a mesma habilidade, né? De criar atmosferas densas, de explorar o lado psicológico dos personagens. E essa admiração, né? Diz muito sobre o talento do Lynch logo no início da carreira. Que legal. E falando em talento, logo depois do Eraserhead, o Lynch dirigiu O Homem-Elefante em 1980. Que foi um sucesso de crítica e público, né? Exatamente. O Homem-Elefante é um filme completamente diferente do Eraserhead, mas igualmente impactante. É uma história comovente, baseada em fatos reais sobre o Joseph Merrick, homem com deformidades físicas que era explorado como atração de circo. Nossa. E do que me impressiona nesse filme é a sensibilidade do Lynch, né? Ele não explora o sofrimento do Merrick de forma sensacionalista, pelo contrário. Ele mostra a humanidade e a dignidade do personagem. Exatamente. E essa capacidade de olhar para o diferente, né? De encontrar beleza naquilo que a sociedade rejeita. É uma constante na obra do Lynch. Ele te faz questionar os seus próprios preconceitos. Totalmente. É verdade. E essa temática da deformidade, do diferente, aparece em vários filmes dele, né? É como se ele estivesse sempre buscando o que está por trás da superfície, né? O que está escondido. O que causa desconforto. E ele faz isso de forma brilhante, né? Usando a linguagem cinematográfica, né? Pra criar imagens perturbadoras, né? Mas ao mesmo tempo fascinante, ele te atrai pro abismo, né? Te faz confrontar seus medos. E além de O Homem-Elefante, o Lynch dirigiu outros filmes nos anos 80, como Duna, que foi um fracasso de bilheteria, e Veludo Azul, que marcou o retorno dele ao estilo mais sombrio, mais surreal. Veludo Azul é um filme que divide opiniões, né? Mas é inegavelmente um marco na carreira do Lynch. É um filme que te leva pra um submundo, né? De violência, perversão, e te faz questionar a natureza humana. E ele foi filmado na mesma época em que ele tomava seus milkshakes de chocolates diários. Olha só. Parece que o milkshake era um ritual pra ele, né? Para manter a criatividade fluindo. O Lynch sempre teve seus rituais e manias, né? Mas voltando ao Veludo Azul, esse filme também marcou o início de um relacionamento, né? De 5 anos. Com a atriz Isabella Rossellini, que estrelou o filme. E falando em relacionamentos, o Lynch se casou 4 vezes, né? Incluindo um casamento com Mary Sweeney, que durou apenas 1 mês. Olha só. Pelo visto, a vida pessoal dele era tão intensa quanto os filmes, né? Com certeza. E apesar de ser um pai dedicado, né? Ele reconhecia que seu trabalho o tornava ausente em alguns momentos, né? Eu até disse uma vez, você tem que ser egoísta. E é uma coisa terrível. Realmente, conciliar a vida pessoal com uma carreira tão exigente não deve ser fácil. Mas, voltando à carreira do Lynch, o grande ponto de virada foi em 1990, com a estreia de Twin Peaks na televisão, né? Twin Peaks foi um fenômeno cultural, né? Um marco na história da televisão. Exato. A série, que começou com um mistério de assassinato numa cidadezinha peculiar. Rapidamente se transformou em algo muito mais complexo. Isso é surreal. Exatamente. A gente acompanha a investigação, né, do agente do FBI Dale Cooper, interpretado pelo Kyle MacLachlan, ator que trabalhou bastante com Lynch, né? E a cada episódio a trama se aprofunda em mistérios, em segredos e personagens bizarros. E a série foi um sucesso de público e crítica, ganhou vários prêmios, né? E até hoje é considerada uma das melhores séries de todos os tempos. E é interessante como o Lynch usou a televisão, né? O meio popular para fazer uma obra tão autoral e experimental. E quem não se lembra da icônica Sala Vermelha? É verdade. Aquele lugar estranho, né?
com cortinas vermelhas, piso preto e branco. Onde os personagens têm conversas enigmáticas e acontecem coisas inexplicáveis. A sala vermelha é uma representação do subconsciente, né? Do mundo dos sonhos, né? E é um dos elementos mais marcantes de Twin Peaks. E o Lynch usa a linguagem cinematográfica para criar uma atmosfera de suspense e mistério, né? Nesse espaço, te deixando completamente imerso na trama. E a trilha sonora também contribui para criar essa atmosfera, né? As músicas do Ângelo Badalamenti são simplesmente perfeitas. Um toque de melancolia e mistério, né? Combina perfeitamente com a série. Verdade. A trilha sonora é um elemento fundamental na obra do Lynch, né? E em Twin Peaks ela é essencial para criar o clima da série. E por falar em Twin Peaks, o Lynch fez uma segunda temporada em 1991, que não foi tão bem recebida quanto a primeira, e um filme prelúdio, né? Twin Peaks? Os Últimos Dias de Laura Palmer, em 1992. E depois de um tempo, ele revisitou o universo da série com uma nova temporada, exibida em 2017 pelo canal Showtime. Essa nova temporada foi aclamada pela crítica, né? Dividiu os fãs. Mas mostrou que o Lynch ainda tinha muito a dizer sobre Twin Peaks. E é interessante como o Lynch consegue manter a essência da série, né? Mesmo depois de tantos anos. Os personagens, a atmosfera, o mistério, tudo tá lá. Mas com uma nova camada de complexidade. Nova maturidade. Exatamente. E depois de Twin Peaks, o Lynch, ele continuou, né? Explorando os temas, as obsessões dele em outros filmes. Ele não se prendeu ao sucesso da série, né? Continuou experimentando, buscando novas formas de se expressar. Exatamente. É impressionante como ele consegue transitar entre gêneros e estilos, né? Ele fez filmes noir, como Veludo Azul, filmes realistas, como Cidade dos Sonhos, até um road movie comovente, né? Como A História de um Homem. Falando em História de um Homem, esse filme é uma prova da versatilidade do Lynch, né? É um filme simples, quase minimalista, mas com uma carga emocional enorme. E é baseado numa história real, né? O que torna ele ainda mais especial. É a história de um senhor que viaja por centenas de quilômetros no cortador de grama para visitar o irmão doente, e o Lynch consegue extrair poesia e beleza dessa história, né? Sem cair no sentimentalismo barato. Exatamente. E é interessante como ele usa a câmera nesse filme, né? Os planos longos, os movimentos lentos, tudo contribui para criar uma atmosfera contemplativa, te fazendo desacelerar junto com o personagem. É verdade. E falando em câmera, o Lynch é um mestre da linguagem cinematográfica, né? Ele usa a câmera, a iluminação, a montagem de forma muito criativa, né? Para criar imagens impactantes, perturbadoras e que ficam na memória. E ele também usa o som de forma magistral, né? Os sons ambientes, os ruídos, a música, tudo é cuidadosamente construído para criar a atmosfera dos filmes. Lembra da cena do Clube Silêncio, em Cidade dos Sonhos? Verdade. Aquele silêncio absoluto depois da performance. A reação da plateia é de arrepiar. Com certeza. O Lynch sabe usar o silêncio, né? Como uma arma poderosa para criar suspense, tensão, te deixar completamente imerso no filme. E ele também é mestre em criar personagens, né? Bizarros, complexos, que te fascinam e te repelem ao mesmo tempo. Como Frank Booth, né? Interpretado pelo Dennis Hopper em Veludo Azul. Um dos vilões mais perturbadores do cinema. O Frank Booth é um personagem inesquecível, né? Ele representa o lado obscuro da América, né? A violência, a perversão, o que está escondido sob a superfície da sociedade. E o Dennis Hopper faz um trabalho brilhante, né? Suscitando medo e repulso ao mesmo tempo. E a Isabel Rossellini também está incrível em Veludo Azul, né? Ela interpreta a Dorothy Valance, uma cantora de nightclub. Que se envolve com o Frank Booth e acaba sendo vítima dele. A Dorothy é um personagem complexo, né? Cheio de nuances. Ela é ao mesmo tempo vítima e algoz, frágil e forte. E a Isabella Rossellini consegue transmitir essa dualidade de forma brilhante. E o Lynch sempre teve um fascínio por personagens femininas, né? Fortes, complexas. Elas não são apenas objetos de desejo, né? Eles têm seus próprios desejos, seus medos, suas ambições. Elas desafiam as convenções, transgridem as regras e muitas vezes pagam um preço alto por isso. É como a Laura Palmer, em Twin Peaks, Lula Pays Fortune, em Coração Selvagem, Betty Elms, em Cidade dos Sonhos. E falando em Cidade dos Sonhos, esse filme é um dos mais complexos e enigmáticos do Lynch, né? É um filme que te leva para um labirinto de sonhos, ilusões, e te deixa completamente perdido. É um filme que te convida a pensar, né? A interpretar, a criar suas próprias teorias. Tem gente que acha que o filme é sobre a ilusão de Hollywood, né? A busca pela fama, a fragilidade da identidade. E tem gente que vê o filme como uma metáfora para a vida, né? Com seus altos e baixos, suas alegrias e tristezas, suas ilusões e desilusões. E o Lynch não te dá respostas prontas, né? Ele te apresenta o problema, te mostra os diferentes lados da história e te deixa tirar suas próprias conclusões. Exatamente. E essa abertura para múltiplas interpretações, né? É o que torna a obra dele tão rica e duradoura. Cada vez que você assiste a um filme do Lynch, você descobre algo novo, você faz uma nova leitura, você tem uma nova experiência. E ele também faz questionar a realidade, né? A sua própria percepção do mundo. Ele te mostra que as coisas não são tão simples quanto parecem, né? Existe um lado obscuro em tudo.
A beleza pode estar escondida nos lugares mais inesperados. Exatamente. E além dos filmes, o Lynch também se aventurou em outras áreas, né? Ele pintou quadros, compôs músicas, fez esculturas, escreveu livros. Ele é um artista multifacetado e inquieto. Né? E não se contenta em ficar numa zona de conforto. Ele precisa criar, experimentar, se expressar. Essa inquietude artística se reflete em toda a obra dele, né? Ele nunca se repete, que está sempre buscando novos caminhos, novas formas de desafiar o público. Ele também é um grande defensor da meditação transcendental, né? Ele pratica a meditação há décadas e acredita que ela traz inúmeros benefícios para a saúde física e mental. Ele até fundou uma organização para promover a meditação transcendental, né? A Fundação David Lynch. E ele acredita que a meditação pode ajudar a criar um mundo, né? Mais pacífico, mais harmonioso. E falando em harmonia, a gente não pode deixar de falar da música na obra do Lynch, né? Ele sempre deu muita importância à trilha sonora dos seus filmes. E trabalhou com grandes compositores, né? Como Ângelo Badalamenti. A música é fundamental para criar a atmosfera dos filmes, né? Para intensificar as emoções, para te transportar para aquele universo. E as trilhas sonoras do Lynch se tornaram clássicos, né? Com músicas que ficaram na memória de gerações de fãs, como a música tema de Twin Peaks, né? Falling, composta pelo Badalamenti e cantada pela Julie Cruz. Falling é uma música linda, né? Melancólica, que te transporta para o universo de Twin Peaks imediatamente. E a Julie Cruz também participou da série, né? Interpretando uma cantora de nightclub. E o Lynch também dirigiu videoclipes para a Julie Cruz, né? Mostrando o talento dele para trabalhar com diferentes mídias. E falando em talento, o Lynch também é um excelente designer, né? Ele desenhou móveis, objetos de decoração, até roupas. Ele tem um senso estético apurado, né? Olhar único para as formas, para os detalhes. E ele coloca sua marca pessoal em tudo que faz. Ele até criou um clube noturno em Paris, né? O Silêncio, inspirado no clube surreal de Cidade dos Sonhos. O clube é super exclusivo, com uma programação artística variada. E é frequentado por celebridades e artistas. O Silêncio é um reflexo do universo do Lynch, né? Um lugar onde o sonho e a realidade se misturam. Onde tudo é possível. E o Lynch também é um fotógrafo talentoso, né? Ele faz fotos em preto e branco, com uma estética sombria e surreal, que lembram seus filmes. Expôs seus trabalhos em galerias de arte pelo mundo, né? Mostrando que o talento dele vai além do cinema. E ele também escreveu livros, né? Como Catching the Big Fish, onde ele fala sobre a vida dele, o processo criativo e a sua paixão pela meditação transcendental. Ele é um artista completo, inquieto, que está sempre buscando novas formas de se expressar. E a obra dele continua a nos fascinar, provocar, inspirar. E essa é a beleza do David Lynch, né? Ele é um artista único, um visionário, que nos convida a questionar tudo, né? A olhar o mundo de uma forma diferente. E mesmo depois de tantos anos de carreira, ele continua nos surpreendendo, nos desafiando, nos levando para lugares que a gente nunca imaginou. E essa busca pelo novo, essa inquietação artística, né? É o que o torna um dos grandes mestres do cinema. Com certeza. E a gente podia ficar por horas falando do Lynch, né? Mas acho que já deu para ter uma boa ideia, né? Da genialidade e da complexidade desse artista. Com certeza. E a gente espera que você, que está nos ouvindo, tenha ficado com vontade de conhecer mais a obra do Lynch. Vale a pena assistir aos filmes, ler sobre ele, discutir com os amigos e tirar suas próprias conclusões. E na próxima parte do nosso podcast, a gente vai se aprofundar em alguns aspectos específicos da obra do Lynch, como a sonoplastia, as teorias e as polêmicas que cercam os filmes dele. A gente espera lá. E aí, pessoal? De volta para nossa última parte aqui na Locadora do Povo, ainda mergulhados no mundo do David Lynch. Pra gente finalizar essa conversa, destacar mais alguns pontos importantes sobre esse cineasta. A gente já explorou bastante a carreira dele, os temas, a estética, mas e a sonoplastia? A sonoplastia é crucial, né? Pra criar essa atmosfera tão característica do Lynch. Ela é quase um personagem à parte, né? Ele usa o som de uma forma muito, muito consciente pra te levar pra dentro daquele universo. Às vezes até te incomodar um pouco. Às vezes são ruídos industriais, sussurros distorcidos, sons abafados, que te deixam meio tenso, sem saber de onde vem a ameaça. E aí o silêncio também, né? É uma ferramenta poderosa nas mãos do Lynch. Ele usa o silêncio pra criar suspense e te deixar na expectativa do que vai acontecer a seguir. Lembra daquela cena em Cidade dos Sonhos, no Clube Silêncio? Lembro. Aquele silêncio absoluto depois da apresentação. O jeito que a câmera foca na reação da plateia é de arrepiar. E por falar em Cidade dos Sonhos, acho que seria legal a gente comentar sobre as inúmeras teorias e interpretações que esse filme gerou. Cidade dos Sonhos é um prato cheio pra quem gosta de desvendar mistérios, simbolismos. Tem gente que interpreta o filme como uma crítica à indústria de Hollywood. A busca pela fama, a perda da identidade. Outros veem o filme como uma exploração da psique humana, a fragilidade da mente, os limites entre sonho e realidade. E o mais interessante aqui, o Lynch nunca confirma nenhuma teoria. Ele deixa o filme aberto para cada um tirar suas próprias conclusões. Essa abertura para múltiplas interpretações é o que torna a obra do Lynch tão fascinante. Ele te dá pistas, te faz pensar, mas não te entrega a resposta final. É uma marca registrada dele, né? Ele te coloca para pensar, te tira da zona de conforto, te desafia a questionar tudo. E falando em desafio, a gente não pode ignorar as polêmicas, né? Que cercam alguns filmes do Lynch. Verdade, ele nunca fugiu de temas controversos, né? Como violência, sexo, abuso de drogas, crítica social. Ele usa esses temas para te confrontar com a realidade, né? Por mais difícil que ela seja. Ele te mostra o lado
obscuro da humanidade, sem filtros, sem tentar amenizar nada. E essa coragem de abordar temas polêmicos de forma tão crua e realista é o que torna a obra dele tão relevante e atemporal. Eu acho que no fim das contas, o que fica do Lynch é o legado dele, né? Ele influenciou toda uma geração de cineastas, artistas, e as obras dele continuam sendo estudadas, debatidas até hoje. Sem dúvida. E a gente vê a influência dele, né? Em tantos filmes e séries contemporâneas, na estética, na atmosfera, nos temas, na forma de contar histórias. É verdade. O Lynch abriu o caminho para uma nova forma de fazer cinema. E televisão. Mais autoral, mais experimental, mais ousada. E acho que a maior lição que a gente pode tirar da obra do Lynch é a importância de ser autêntico, de seguir a sua própria visão, de não ter medo de experimentar, de desafiar as convenções. E a gente encerra nosso mergulho no mundo do David Lynch por aqui. Mas fica o convite para vocês continuarem explorando o universo dele. Assistam aos filmes, leiam sobre ele, discutam com os amigos, tirem suas próprias conclusões. Afinal, o Lynch é um daqueles artistas que a gente precisa revisitar de tempos em tempos, sempre descobrindo novas camadas, novos significados na obra dele. É isso aí. E é isso aí, pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido essa viagem pelo mundo surreal e perturbador do David Lynch. É isso aí. Até a próxima, com mais um mergulho no mundo do cinema aqui na Locadora do Povo. Mas, relaxem, hoje a gente vai celebrar a obra completa do David Lynch, do primeiro curta até os últimos trabalhos. Isso mesmo. Uma verdadeira viagem pela mente complexa e fascinante desse diretor, cheia de detalhes e curiosidades sobre cada obra. Pra começar, vamos voltar lá pros anos 60, quando o Lynch era só um jovenzinho cheio de ideias na cabeça. Sim. Em 1966, ele lançou seu primeiro curta, Six Men Getting Sick. Que curta, né? Já dava pra ver ali a fascinação do Lynch pelo grotesco, pelo bizarro. E 6 homens vomitando as próprias entranhas é de embrulhar o estômago, mas ao mesmo tempo tem uma força visual impressionante. E o mais legal é que esse curta, mesmo sendo um trabalho de estudante, ganhou um prêmio importante e ainda chamou a atenção de um investidor que bancou o próximo projeto do Lynch. Com dinheiro, o Lynch comprou sua primeira câmera, uma Bolex de segunda mão, e usou o resto para produzir The Alphabet em 1968. The Alphabet é um curta bem mais experimental, né? Um pesadelo surrealista onde uma mulher recita o alfabeto enquanto imagens bizarras de cada letra aparecem na tela. É como se o Lynch estivesse explorando a ansiedade e a confusão que a própria linguagem pode gerar, um tema que ele vai revisitar em vários filmes. E aí, em 1970, ele lança The Grandmother, que, apesar de ter uma estética que lembra um pouco o desenho animado, aborda temas bem complexos como a infância e a relação com a figura materna. Exatamente. O interessante é que, mesmo nos curtas, a gente já consegue identificar alguns elementos que se tornariam marcas registradas do Lynch, como o uso de simbolismo, a atmosfera onírica e a exploração do subconsciente. É como se esses curtas fossem um laboratório onde o Lynch experimentava ideias e técnicas que ele usaria nos seus longas-metragens depois. Verdade. Falando em longas, em 1977 ele lança Eraserhead, seu primeiro filme, e para muitos, a obra-prima dele. Eraserhead é um filme que te deixa perturbado, intrigado, com a cabeça cheia de perguntas. É uma experiência sensorial única, com imagens surreais, trilha sonora industrial e uma atmosfera densa e claustrofóbica. É aquele tipo de filme que você termina de assistir e fica pensando nele por dias, sabe? Tentando decifrar os seus mistérios, entender o que o Lynch queria dizer com aquilo tudo. Eraserhead também marca o início da colaboração do Lynch com o compositor Angelo Badalamenti, né? A trilha sonora do filme é fundamental para criar essa atmosfera angustiante e perturbadora. E olha só, muita gente considera Eraserhead um retrato da angústia do homem moderno, diante de um mundo caótico e desumanizado. É uma interpretação interessante. A figura do bebê deformado, por exemplo, pode ser vista como um símbolo da fragilidade da vida, da nossa impotência diante do caos do mundo. Mas apesar de ter essa estética experimental e essa atmosfera densa, Eraserhead também tem momentos de humor negro, né? Com certeza. O Lynch consegue equilibrar o grotesco com o humor de uma forma muito peculiar. É como se ele estivesse te mostrando o lado absurdo da vida, te convidando a rir do trágico. O Lynch não ficou preso só no cinema experimental, né? Em 1980 ele dirigiu O Homem-Elefante, um filme baseado numa história real e que foi um sucesso de crítica público. É verdade. O Homem-Elefante é um filme mais convencional em termos de narrativa, mas ainda com a marca do Lynch na direção, na forma como ele usa a câmera, a luz, o som, para criar uma atmosfera de compaixão e empatia pelo personagem principal. E por falar em filme convencional, em 1984 ele topou dirigir Dune, uma adaptação do famoso livro de ficção científica. Dune foi uma experiência complicada para o Lynch. Sei. Ele teve que lidar com a pressão do estúdio e com a expectativa dos fãs do livro, o que acabou limitando sua liberdade criativa. E Dune acabou sendo um fracasso de crítica, né? Muita gente achou o filme confuso e arrastado. Dune divide opiniões até hoje. Mas mesmo assim, o filme tem seus momentos interessantes, visualmente é incrível, e a gente consegue ver ali a tentativa do Lynch de criar um universo épico e surreal ao mesmo tempo. E aí, em 1986, o Lynch volta com Tudo com Veludo Azul, um filme que mistura elementos de noir, surrealismo e erotismo de uma forma única. Veludo Azul é um clássico. Um filme que te prende do começo ao fim, com uma atmosfera de mistério, suspense, personagens marcantes e uma trilha sonora inesquecível. E a gente não pode esquecer de falar de Twin Peaks, a série que o Lynch criou no comecinho dos anos 90. Twin Peaks foi um fenômeno cultural. Foi. A série tinha uma mistura única de drama, suspense, humor negro, elementos sobrenaturais. E claro, os personagens eram inesquecíveis. A Laura Palmer, o agente Cooper, a Log Lady. Em 1992, o Lynch ainda dirigiu Twin Peaks, Fire Walk With Me,
Um filme que serviu como prelúdio da série. Fire Walk With Me é um filme que divide opiniões, né? Uns amam, outros odeiam. É um filme mais sombrio e experimental do que a série, mas ainda com a marca registrada do Lynch. E, gente, a filmografia do Lynch não para por aí. Ele dirige vários outros filmes, como Coração Selvagem, Império do Silêncio. O Lynch continuou fazendo filmes e explorando diferentes gêneros, sempre com seu estilo único e sua visão peculiar do mundo. E além dos longas, ele também dirigiu vários curtas-metragens, alguns bem experimentais, outros mais narrativos. Esses curtas são uma ótima pedida para quem quer conhecer mais a fundo o trabalho do Lynch, né? Com certeza. Em alguns desses curtas, o Lynch experimenta com diferentes técnicas de animação, explora temas mais abstratos, brinca com a linguagem cinematográfica. É um prato cheio para quem gosta de cinema de vanguarda. Gente, ao longo da carreira, o Lynch desenvolveu um estilo próprio, com características marcantes, né? Sim, o Lynch é mestre em criar atmosferas densas, oníricas, perturbadoras. Ele usa muito simbolismo, surrealismo, explora os lados obscuros da mente humana, os traumas, a violência, a sexualidade. E a música, pra ele, é fundamental na criação da atmosfera dos filmes. O Lynch é aquele tipo de diretor que te faz pensar, te tira da zona de conforto, te deixa com mais perguntas do que respostas. Exato. E no final das contas, é isso que faz dele um gênio, né? A capacidade de provocar, de incomodar, de fazer a gente questionar o mundo ao nosso redor. E aí, o que vocês acham da obra do David Lynch? Já assistiram a algum filme ou série dele? Contem pra gente nas redes sociais do podcast. E fiquem ligados que a gente vai continuar explorando o universo do David Lynch na próxima parte do nosso Deep Dive. Isso aí, Valério. Tchau, tchau. E aí, gente, voltando aqui para o nosso mergulho no mundo do David Lynch, acho que a gente pode concordar que ele é mestre em criar atmosferas únicas, né? Aquela mistura de suspense, mistério, surrealismo. E ele consegue fazer isso tanto nos longas quanto nos curtas. Com certeza. E por falar em curtas, o Lynch dirigiu vários ao longo da carreira, explorando diferentes temas e técnicas. Em 1998, por exemplo, ele lançou The Cowboy and the Frenchman, que, como o próprio nome já diz, mistura elementos de faroeste com o surrealismo típico do Lynch. Cowboy e francês, que mistura inusitada, né? Mas imagino que vindo do Lynch, essa mistura deve resultar em algo bem peculiar, né? E o curta é uma sátira inteligente aos clichês do faroeste, com diálogos engraçados e situações absurdas. E claro, tem a estética do Lynch, com paisagens desérticas e uma atmosfera meio onírica. Me lembrou um pouco Coração Selvagem, de 1990, que também tem essa pegada de road movie, com perseguições, violência e romance. Boa lembrança. Coração Selvagem é outro filme que mistura gêneros, né? Tem elementos de road movie, romance, noir, tudo com estética exagerada e a trilha sonora marcante do Lynch. E a atuação do Nicolas Cage e da Laura Dern é sensacional. E, por falar em trilha sonora, o Lynch sempre deu muita importância pra música nos seus filmes, né? Ele até lançou 2 álbuns solo, Crazy Clown Time em 2011 e The Big Dream em 2013. Verdade. A música do Lynch é bem experimental, com influências de blues, rock, eletrônico. É uma música densa, atmosférica, que te transporta pra dentro do universo peculiar dele. Inclusive, ele compôs algumas das trilhas sonoras dos seus filmes, como Eraserhead e Império do Silêncio. Falando em Império do Silêncio, esse filme é considerado por muitos como uma das obras mais complexas e desafiadoras do Lynch. Lançado em 2006, ele tem mais de 3 horas de duração e uma história bem fragmentada, né? Exatamente. Império do Silêncio te leva pra dentro de um labirinto cheio de camadas, simbolismo, realidades paralelas. A gente acompanha a trajetória de uma atriz que vai se perdendo entre a realidade e a ficção, e o Lynch explora temas como a natureza da identidade, a fragilidade da mente humana e o poder do subconsciente. E além da música, o Lynch também explora bastante o som em geral nos seus filmes, né? Ele usa muitos ruídos estranhos, sons industriais, pra criar uma atmosfera perturbadora e te deixar meio desconfortável. Com certeza. O design de som é fundamental nos filmes do Lynch. Ele usa o som não só como um complemento pra imagem, mas como um elemento narrativo que te ajuda a entrar na mente dos personagens e sentir o que eles estão sentindo. Lembra de uma cena em veludo azul que me deixou arrepiado? O personagem do Jeffrey Beaumont encontra uma orelha decepada num terreno baldio e o som da grama se movendo ao vento junto com o zumbido de insetos cria uma atmosfera de suspense e horror. Essa cena é um ótimo exemplo de como o Lynch usa o som pra te transportar pra dentro do filme. É como se você estivesse ali sentindo o cheiro da grama, o calor do sol, o medo do personagem. E por falar em veludo azul, acho que esse filme é um marco na carreira do Lynch, né? Foi ali que ele consolidou seu estilo visual e narrativo, essa mistura de noir, surrealismo e erotismo. Concordo. Veludo Azul é um filme que te prende do começo ao fim, com personagens marcantes, uma história envolvente e uma atmosfera única. É um daqueles filmes que você assiste e nunca mais esquece. E, voltando aos curtas, em 1995, o Lynch dirigiu Premonition Following an Evil Deed, um curta de menos de 1 minuto que faz parte do projeto Lumière e Companhia. Esse projeto era uma homenagem aos irmãos Lumière, pioneiros do cinema, né? Vários diretores renomados participaram e cada um tinha que fazer um curto de 52 segundos usando apenas a câmera original dos Lumière. E como o Lynch saiu nesse desafio? Premonition Following an Evil Deed é um curta bem experimental, com imagens fragmentadas e uma atmosfera de suspense. A gente vê um homem correndo por um corredor escuro, uma mulher gritando, um assassinato, tudo muito rápido e enigmático. Parece que o Lynch aproveitou a limitação técnica para criar algo ainda mais perturbador e intrigante. Exatamente. E além desse, o Lynch dirigiu outros curtas nos anos 90 e 2000, muitos deles disponíveis no site dele. Tem Darkened Room, Boat, Rabbits, Industrial Symphony No. 1, cada um com sua própria atmosfera e temática. E esses curtas são uma ótima maneira de conhecer a fundo o trabalho do Lynch, né? É como se a gente tivesse acesso aos bastidores da mente dele, vendo como ele experimenta com diferentes ideias e técnicas. Com certeza. Nos curtas, o Lynch tem mais liberdade pra experimentar, pra arriscar, pra ir além dos limites do cinema convencional. É como se ele estivesse brincando com a linguagem cinematográfica, criando novas formas de contar histórias. E além dos filmes e curtas, o Lynch também dirigiu videoclipes comerciais até um episódio da série Hotel Room, em 1993. É verdade. O Lynch não se limitou a um formato só. Ele sempre buscou novas formas de expressão artística, experimentando com diferentes linguagens e tecnologias. E em todas as suas obras, a gente reconhece sua marca registrada. A atmosfera densa, uso de simbolismo, a exploração do subconsciente, a mistura de gêneros. E, pra quem gosta de música, vale a pena conferir os trabalhos musicais do Lynch.
Ele lançou 2 álbuns solo, Crazy Clown Time, em 2011, e The Big Dream, em 2013. A música do Lynch é bem experimental, com influências de blues, rock, eletrônico, é uma música densa atmosférica que te transporta para dentro do universo peculiar dele. O Lynch é, sem dúvida, um artista completo, né? Um visionário que deixou sua marca no cinema, na música, nas artes visuais. E apesar de ter seus filmes mais conhecidos, como Eraserhead e Twin Peaks, o Lynch tem uma filmografia vasta e diversificada que vale a pena ser explorada. Estamos na parte final do nosso mergulho no universo do David Lynch. A gente já passeou pela filmografia dele desde os primeiros curtas até os longas mais complexos, e agora a gente vai tentar entender um pouco melhor o que faz o cinema do Lynch ser tão único, tão perturbador, tão fascinante. É isso aí. O Lynch é um diretor que não se encaixa em nenhuma caixinha, né? Ele tem um estilo próprio, uma assinatura que a gente reconhece de longe. Mas o que faz a gente reconhecer um filme do Lynch de cara? Quais seriam essas características? Bom, uma das coisas mais marcantes é a atmosfera que ele cria nos filmes. São mundos densos, oníricos, perturbadores que te sugam pra dentro da tela. É como se a gente estivesse sonhando, mas um sonho meio estranho, meio assustador. E como ele consegue criar essa atmosfera? É só com a história, com o roteiro? Não, a atmosfera é criada através de vários elementos. A iluminação, por exemplo, é sempre muito contrastante com áreas de sombra e luz que criam um clima de mistério e suspense. A trilha sonora também é fundamental, com sons industriais, ruídos, estranhos, músicas que te deixam inquieto. E o design de produção, com cenários detalhados, cheios de elementos simbólicos, também contribui para essa atmosfera densa. Ah, entendi. É como se ele usasse todos os elementos do cinema para criar uma experiência sensorial completa, né? Tipo, não é só a história que te prende, mas a forma como ele te coloca dentro daquele mundo. Exatamente. E falando em elementos simbólicos, o Lynch é mestre nisso. Os filmes dele são cheios de imagens, metáforas que te fazem pensar, que te desafiam a interpretar. Ele não te dá tudo mastigado, ele te joga no meio do labirinto e te deixa encontrar a sua própria saída. E a narrativa. Também tem algo de especial na forma como ele conta as histórias. Com certeza. A narrativa dos filmes do Lynch também é bem peculiar. Ele não segue uma estrutura linear, ele fragmenta a história, te joga pra frente, pra trás no tempo, te deixa confuso, te faz questionar o que é real e o que é imaginário. Ele não tem medo de desafiar as convenções narrativas tradicionais. Lembro que quando assisti Mulholland Drive pela primeira vez, fiquei completamente perdido. Tinha várias histórias paralelas, personagens que mudavam de identidade, sonhos que se misturavam com a realidade. Mas, ao mesmo tempo, fiquei fascinado querendo entender o que estava acontecendo, sabe? Exato. É essa a intenção do Lynch te tirar da zona de conforto, te provocar, te fazer pensar. E além da estrutura narrativa, os temas que ele aborda também contribuem para essa sensação de estranhamento e desconforto. E quais são os temas que o Lynch mais explora nos filmes dele? Bom, o Lynch se interessa muito pelo lado obscuro da mente humana. Ele explora temas como trauma, violência, abuso, sexualidade, reprimida dualidade entre o bem e o mal. Ele faz isso sem medo de chocar com cenas que são bem fortes, perturbadoras, difíceis de assistir. Mas essas cenas não são gratuitas. Elas servem para te mostrar a complexidade da mente humana, a fragilidade da nossa existência. Mas apesar de lidar com temas tão pesados, o Lynch também consegue colocar humor nos seus filmes, né? Sim, o humor do Lynch é bem peculiar, um humor negro, irônico, surreal, que te faz rir e te deixa desconfortável ao mesmo tempo. É como se ele estivesse te dizendo, a vida é uma tragédia, mas a gente pode rir dela. E de onde vem toda essa criatividade, essa originalidade do Lynch? Ele tem alguma inspiração, alguma influência? Com certeza. O Lynch é um cara que conhece muito de cinema, de arte, de música. Ele se inspirou em diretores como Alfred Hitchcock, Luis Buñuel, Federico Fellini e Ingmar Bergman. E também foi influenciado por movimentos artísticos como o surrealismo, expressionismo alemão, noir americano. Ou seja, ele bebeu de várias fontes, mas criou algo totalmente novo, né? Exatamente. Ele absorveu tudo isso e criou um estilo próprio, único, inconfundível. E por isso, David Lynch é considerado um dos grandes mestres do cinema, um artista que revolucionou a forma de contar histórias e nos desafiou a enxergar o mundo de uma maneira diferente. É isso aí, gente. David Lynch, um cineasta único e que com certeza vai continuar sendo estudado e debatido por muitos anos. Com certeza. Valeu, gente. Um abraço e até a próxima.